dia, deputado. Eu saúdo na pessoa do deputado Arilson Chiorato e na pessoa dele agradeço a todos e todas que estão participando desse evento importantíssimo. Eu queria registrar de forma especial 2 colegas do MPT no estado do Paraná que são referências nesse tema, o Dr. Eiler, lá de Londrina, que tem uma participação importantíssima na construção da NR-36, e o colega Lincoln, de Guarapuava, que é um batalhador da causa e tem uma brilhante contribuição. Então, saúdo aos dois e todos e todas que estão nos assistindo. Eu estou falando por último, e os últimos falam no fim, né? Mais ou menos isso que está acontecendo. Então, eu tive aí a alegria e a honra de ouvir várias contribuições, enfoques distintos, e um tema muito importante. Eu queria fazer um breve retrospecto desse setor. O setor frigorífico iniciou no Brasil no ano de 1913, no interior de São Paulo, Barretos. No ano de 1931, o setor registrou a primeira greve. 1931, a greve foi reprimida, foi considerado um evento inconveniente e acabou se resolvendo numa questão policial. Qual era a pauta dos trabalhadores? Era melhor salário e redução de jornada, porque a jornada era abusiva. O setor cresceu muito, cresceu bastante. Hoje ele tem uma presença marcante aí nas exportações brasileiras, e ele tem um dado muito relevante para quem resolveu estudar esse tema, ou se debruçar um pouco mais a fundo, que é o fato de que ele se interiorizou muito, ele está em pequenos municípios do Brasil. Eu já tive atuação no interior de estados como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e eu conheço várias plantas, eu já entrei em vários frigoríficos, fui a muitas varas do trabalho onde essa pauta é debatida. E o que isso traz de particular? Em algumas pequenas cidades, ele chega a empregar, eu me lembro de uma, pelo menos, 20% da população adulta empregada no frigorífico. Grande dificuldade para o sindicato, porque quando ele está interiorizado, as possibilidades de articulação do sindicato são de maior dificuldade. Municípios, por vezes, distantes, e a reduzida possibilidade de ter outro emprego, né? Então, a mobilização sindical fica muito difícil, para além de todas as outras dificuldades que os sindicatos estão tendo. Mas o que a gente tem nesse setor? É uma sinergia de riscos, né? A gente tem, provavelmente, o dia que for regulamentado o trabalho penoso, o trabalho em frigoríficos estará naquilo que a gente considera um trabalho penoso. A gente tem agente de frio em alguns setores, de calor em outros, agente biológico, a gente tem casos de transmissão de doenças dos animais para os trabalhadores, brucelose, por exemplo. Agente químico, nós temos registros de uma infinidade de acidentes, infinidade não, mas um grande número de acidentes com amônia intoxicando e levando para hospitais trabalhadores que trabalham em ambiente confinado, né? Problema com vibrações, quedas, acidentes pérfuro-cortantes com facas, a questão da força excessiva, foi veiculada aqui a questão do transporte de peças de bovinos, e um dado muito, muito preocupante, especialmente em aves, mais até em aves, a questão de que o ritmo do trabalho é ditado pela máquina. Então, o trabalhador ele não tem tempo nem para se coçar, nem para falar com quem está do lado, porque a peça vai passando. O ritmo do trabalho é ditado pela máquina. Esse é um dado que agrava muito as condições em que esse trabalho é realizado. Então, se há uma frase politicamente correta para dizer em qualquer discussão dessa natureza, seria dizer... a gente tem que estar sempre aberto a discutir a melhoria das normas, a discutir, ninguém pode ser refratário e dificultar isso, mas isso não é verdade nesse momento.
a gente tem um ambiente adverso à possibilidade de mobilização dos principais interessados, alguém lembrou aqui a dificuldade de reunir os trabalhadores, a gente está ainda vivendo as restrições de uma pandemia e a gente tem um contexto extremamente desfavorável no ambiente político, a que se imagine algum tipo de melhoria. A gente tem uma questão que talvez diga respeito até a interesse do setor empresarial. O meio ambiente do trabalho, eu vi uma colocação antes, eu não lembro de quem, ela não está exatamente correta. Não é que deva se dar a questão do ambiente de trabalho a mesma proteção do meio ambiente em geral. Não, a nossa Constituição diz que o meio ambiente do trabalho integra o meio ambiente. Ele digamos que pedagogicamente falando, didaticamente, a gente pode dividir o meio ambiente em 4. Um deles tem o natural, o artificial, o cultural, e um deles é o meio ambiente do trabalho. Ele está inserido na questão do meio ambiente. E há uma preocupação mundial com isso. Temos, por exemplo, a carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, do ano 2015, e ele fala explicitamente da questão do meio ambiente e todas as consequências. A frase dele é que tudo está conectado, tudo está conectado. O Brasil pode pagar um alto preço nas transações internacionais por dar pouca atenção a isso. Pode e já está pagando, né? Porque cada vez mais tem havido cobrança em relação a isso. Eu vi aqui uma crítica que me pareceu infeliz do representante dos frigoríficos quanto a números. De fato, a gente tem que desconfiar dos números, mas é porque os números são muito piores do que o que está sendo divulgado. O projeto, a proposta de revisão da NR36 veio acompanhada de uma AIR, Análise do Impacto Regulatório, específico para a NR36. Sugiro que todos leiam, é um documento longo que traz dados preciosos preparados pelos competentes auditores fiscais do trabalho. Tem dados muito relevantes. Ele revela, por exemplo, que em 2019 tivemos 23.320 acidentes típicos no setor. Isso é 90 por dia. Revela também que entre 2016 e 2020 tivemos 85.123 acidentes. São dados oficiais, o que foi notificado. Mas o que mais que ele diz, esse documento oficial? Ele diz que nós tivemos, claro, 64 óbitos, é um dado importante, mas ele reconhece o problema da subnotificação. Então, esses dados nem são verdade. Há o reconhecimento oficial de que eles são subnotificados. E por que eles dizem isso? Porque o número de CATs emitidas após a perícia, quer dizer, não foi a empresa que fez, é 300% maior do que o que as empresas representaram. Isso está escrito como um documento oficial do Ministério do Trabalho. Então, a gente precisa ter cuidado em algumas coisas que fala sobre os acidentes. Bom, as NRs foram criadas pelo governo militar, em 1978. Algumas, de fato, já têm alguns anos. E uma norma não é ruim pelo simples fato de ser velha. A Constituição americana é de 1787. Então, uma norma não é ruim, como foi apregoado muito aí na época da revisão da CLT, dizer que ela é velha, não necessariamente ela é ruim, mas isso não se aplica à NR36. A NR36 é bem recente. Ela foi construída em cerca de 10 anos de discussão e ela é de 2013, ela tem 8 anos, e ela não permite as conclusões que tentaram tirar do período recente de observação. É muito pouco o tempo em que ela está sendo aplicada. E, de 8 anos, 2 da pandemia. Então, o número de inspeções é muito reduzido. E eu acho importante a gente saudar o trabalho dos auditores fiscais do trabalho. Mas o quadro de auditores fiscais do trabalho está completamente defasado. 50% das vagas não estão providas. Todo dia, eu acompanho o Diário Oficial, todo dia tem aposentadoria.
o quadro está envelhecido e muita gente se aposentando. Em maio, o governo pediu a nomeação de quase 1.600 auditores, pediu autorização para fazer concurso. O último concurso foi em 2013. E tem uma distorção muito séria na análise de impacto regulatório, que foi o fato de que boa parte das inspeções, os estados que mais tiveram inspeções foram Minas Gerais, com 54, isso no ano 2019, e São Paulo, com 52. Estados que têm grandes frigoríficos, como Mato Grosso, Goiás, Tocantins, tiveram um número irrisório de inspeções. Mato Grosso só teve 5. Então, o número é muito pequeno. E aí, essa análise de impacto regulatório estabelece algumas premissas para dizer por que estaria vindo descumprimento de normas. Aliás, eles não falam descumprimento, eles falam falta de adoção de medidas de proteção em frigoríficos. Isso é descumprimento de normas, isso é agir irregularmente, ilegalmente, contrariamente ao que diz a Constituição. Então, se está havendo baixa adesão às medidas de proteção, que é um eufemismo para dizer não está cumprindo, eles especulam nesse documento alguns encaminhamentos. Eles falam da necessidade de dar maior transparência e dar publicidade às normas. Ok, eu acho que isso precisa mesmo. Ele fala de um outro caminho, que seria o de melhorar as fiscalizações. Ok, é óbvio que precisa melhorar as fiscalizações. Oi? Como é que é? A concluir, querido. Por favor, então estamos encerrando. E ele fala da possibilidade de alteração normativa, só que eu acho que ele escolhe o caminho menos efetivo. Além do que essa análise de impacto regulatório menciona algo que deve nos preocupar muito. Ele faz referência ao artigo 627 da CLT, que diz que quando entra em vigor uma nova norma, ele tem que estabelecer a dupla visita. Quer dizer, além de que as inspeções são poucas, caso altere a norma, a primeira inspeção que ocorrer será meramente orientativa. Eu saúdo a oportunidade, agradeço, peço que reflitam. Essa revisão é inoportuna. Se tiver que ocorrer, que haja mais prazo para discutir com mais vagar cada uma das mudanças. E lembrando uma frase clássica que a gente usa nesse contexto, é que o trabalho não pode ser um modo do trabalhador perder a vida. O trabalho deve ser um meio de que o trabalhador ganhe a vida. Muito obrigado, estamos à disposição e bom dia a todos aí na sequência.